Não sei se os senhores sabem, mas o MST não existe juridicamente. Eles não têm sequer um CNPJ. Não existe a pessoa jurídica. Não existe a firma MST. E mesmo estando irregulares, eles recebem milhões de reais todos os anos do nosso governo. E o país, adormentado, assiste à instauração de uma ditadura e à perversão da ordem do nosso país. Nós não podemos permanecer calados diante disto. Clama aos céus este ato, que um presidente da República seja irresponsável o suficiente de dizer que assinou esse decreto sem ler, em qualquer país civilizado seria suficiente para um impeachment, para que ele já tivesse sido estromeço do Palácio do Planalto. Que um homem assine um decreto desta enormidade e diga que nem sequer leu, é de uma cara de pau tão grande que nós não podemos sequer sonhar com uma coisa dessas. Como, senhor presidente, o senhor não leu? Se todas estas cláusulas que o senhor acaba de assinar estavam no seu plano de governo quando o senhor se candidatou pela primeira vez em 2002. Infelizmente, o nosso país elege presidentes não pelos seus planos de governo, mas elege presidente pelas propagandas eleitorais. Propaganda aceita tudo. Propaganda se faz aquilo que se quer. Infelizmente, esta minha homilia não pode ser classificada como propaganda eleitoral para um outro partido, porque infelizmente os outros possíveis e prováveis candidatos de outros partidos têm o mesmo desgraçado plano de governo. Nós podemos nas próximas eleições ir votar e eleger e escolher entre Lúcifer, Satanás, Beuzebu, o diabo e o capeta. Porque tudo será, no final, a mesma coisa. Porque se o Lula defende isto, a Dilma também o defende, o Serra também o defende, e mais todo o resto da corja que quer se candidatar a presidente da República. Não existe partido que numericamente seja representativo, que esteja realmente representando a opinião do povo brasileiro. Infelizmente, os senhores congressistas, infelizmente, os cargos que nós temos no executivo e, infelizmente, também o judiciário, estão todos, pela ocupação de espaço, pela política da ocupação de espaços, estão todos alocados para pessoas revolucionárias, anticristãs de esquerda. Esta é a situação deste país. Esta é a nossa situação. Agora, não esperem os métodos de Hitler, porque hoje em dia não se faz mais ditadura com derramamento de sangue. Hoje em dia, as ditaduras são feitas por revoluções de veludo, como esse decreto que nós acabamos de assistir. As revoluções de veludo que vão lenta e gradualmente comendo os direitos democráticos sem que sequer as pessoas notem isso. Sequer as pessoas estão notando a demência que é pedir de um funcionário público que ele professe a fé no credo do governo e do partido governante. Isso jamais existiu numa democracia. Nós estamos sendo governados por uma ideologia que tem a sanha do poder. Eles não irão parar por aí. Se nós
nós não fizermos ouvir a nossa voz, infelizmente, não existe nenhum movimento organizado para rebater isso tudo. Então, o que podemos fazer de concreto? O que podemos fazer agora é abrir os olhos das pessoas para o que está acontecendo. Para que isto um dia se torne um movimento. Para que isto um dia se torne um movimento de cristãos e não cristãos, amantes da democracia, que queiram deter esta raça de gente, essa raça de malfeitores que desgraçadamente nos governa. Que Deus tenha piedade do nosso país. Quero concluir esta homilia recordando, porém, a providência de Deus. Não para que nós fiquemos de braços cruzados, não é isso. Mas para que não nos desesperemos. Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? Nós podemos e devemos articular a nossa ação política para que, como cidadãos, tenhamos direito de existir como cristãos. Meus irmãos, eu não estou fazendo campanha de nenhum partido político, porque infelizmente eu os detesto a todos. Porque todos, sem exceção, são cúmplices desta enormidade que nós estamos assistindo. Não estou dizendo votem em fulano, em Beltrano e Ciclano. Eu estou dizendo, vamos acordar. Deus está conosco. Deus é por nós. Mas se Deus é por nós, nós precisamos também ser por Deus. Deus está do nosso lado e nos defende. Mas nós também precisamos nos acordar e realizar atos corajosos de protesto. Espero em Deus nosso Senhor que padres e bispos do nosso país, lideranças leigas, acordem para estes fatos e nós possamos, assim, em período breve, organizar marchas pela liberdade. Não a favor de nenhum partido político, marchas pela liberdade, simplesmente dizendo que nós não estamos de acordo a que os políticos no Congresso Nacional simplesmente estejam moucos à voz da população. Infelizmente, do outro lado, eles são bem informados, eles têm militância, eles têm constância, eles são aguerridos. Do nosso lado, nós não temos militância nenhuma. Então, não adianta agora querermos conclamar nada. Precisamos primeiro tomar consciência. Precisamos primeiro nos inquietar. Para que depois, uma vez que haja uma população inquietada, possamos fazer uma manifestação pública. Porque se eles não ouvem a voz de Deus e a voz da moral, pelo menos a voz do voto